Por que as pessoas ficam mudando toda hora de relacionamento? Porque as escolhas delas não foram virtuosas. Por que as pessoas não conseguem começar um relacionamento? Porque elas não têm senso para fazer uma boa escolha, estão traumatizadas pelo passado. Elas perderam a coragem, perderam a audácia. O que deu limite para a vida amorosa delas não foram elas mesmas. Porque elas nem sabem quem elas são. Mas foram as consequências das ações. Ou seja, perdi um relacionamento porque o cara, sei lá, me traiu. Beleza? Mas assim, não dá para ter outro? Bom. Ai, mas vai que dá errado. Então, você entende? Se você soubesse quem você é, se você soubesse que você foi feita para ter sucesso, se você soubesse que você é uma pessoa corajosa, se você tivesse isso dentro de você, esse não seria um ponto. Você não teria essa dúvida. Porque o que o corajoso faz? Manifesta coragem num ato adverso. André, mas isso é só religião? Não? Presta atenção, Jung falava isso. A maior parte da teoria do Jung sobre felicidade fala sobre identidade. Vou resumir rapidinho para você. Para o Jung, o objetivo do indivíduo é ser feliz. Só que o que o indivíduo ele precisa para ser feliz? O indivíduo precisa de um propósito realizado. Ou seja, ele precisa estar realizando aquilo que ele foi chamado para realizar para se sentir feliz. Só que para ele poder se sentir feliz, ter o seu propósito realizado, o que ele precisa? Ter um propósito. Como que o indivíduo encontra o propósito dele? Entendendo quem ele é. Quando ele entende quem ele é, ele percebe quais são as possibilidades que servem para ele. E quando ele identifica quais são as possibilidades que servem para ele, ele age, encontra algo que faça sentido e se sente feliz pela execução daquilo que era para ser executado. E aqui é o meu ponto. Como que ele descobre quem ele é? Segundo Jung, o indivíduo percebe quem ele é no caos. Ou seja, a maneira como o indivíduo age na adversidade define a identidade que ele tem. Olha você, pecador, agindo com base nos seus pecados. Quem é você? Um pecador. Manifestando seus pecados. Punindo a si mesmo, porque você vai ver que isso gera culpa e sabotagem. E te faz ir para uma direção completamente oposta àquela que você gostaria de ir. Então você erra, e erra, e erra, e erra, e erra, e não aguenta mais errar. Porque cada vez que você erra, você tende a cometer um novo erro que te dá um prazer instantâneo para você se isentar da culpa que você sente. Só que esse novo prazer é um novo erro. Entendeu? Ai, tô triste porque hoje o dia foi muito difícil. Aí você tá de dieta, você tá realmente focado em emagrecer, por exemplo. Você vai lá e come. Só que você não come um doce, você come uma bacia. E aí você se sente mais culpado ainda porque você comeu. E aí no outro dia, essa culpa que você sente faz com que você fique dormindo mais e perca o horário do seu treino. Olha como é retroalimentar o negócio. Quanto mais você erra, mais você tende a errar. É diferente quando você tem uma natureza focada na construção da virtude. Então você vai combatendo isso, você vai se transformando numa pessoa muito diferente, com ações diferentes. Tudo isso faz muita diferença. Você está me entendendo? Esse é o lance. Processos. Me tornei mais virtuoso. A qualidade das minhas ações muda. Pequei mais. A qualidade das minhas ações muda. E isso cria um duelo entre o bem e o mal dentro de você. Entre a parte boa e a ruim. Entre o que você deve ser e o que você talvez queira instintivamente ser. E à medida que você reforça as virtudes e constrói uma boa identidade, você muda a qualidade das suas escolhas e começa a perceber o que antes você não via. Você começa a olhar para direções que antes não te chamavam a atenção. Porque nós nos conectamos com aquilo que somos. Se eu sou
uma pessoa extremamente pecadora, que não tem nenhuma virtude interna, com o que eu vou me conectar? E aí vem o ponto. Não existem relações boas se antes as pessoas não se tornam virtuosas. Não tem como. O mínimo de virtude precisa existir dentro de você. Senão você não consegue ter uma relação. Você acha que você tem, mas aí o que acontece? O relacionamento é um reflexo social de quem você é. Se o outro só faz merda, a questão é qual a qualidade da sua escolha. Eu não estou dizendo que as pessoas são perfeitas e não vão errar, elas vão errar. Só que a questão é muita cagada junto. Não é por aí. Então é óbvio que à medida que a gente desenvolve virtudes, combate os nossos pecados e constrói um jeito interior de ser diferente, a vida muda. E é por isso que eu quero te ensinar como que você pode se tornar mais virtuoso. Como que você pode se tornar mais virtuosa? Como que você pode mudar a sua identidade? E através dessa mudança de identidade, começar a perceber coisas que antes você não percebia. Pessoas que antes você não notava. E começar a fazer escolhas diferentes. E é isso que eu vou fazer. Então vem comigo. Presta atenção. Você já entendeu que o nosso objetivo aqui é combater o lado ruim de quem você é, para fazer nascer o lado bom. Esse lado bom que você tem te levará a se tornar uma pessoa diferente à medida que ele é alimentado. Sendo alimentado, eu vou me transformando. As minhas transformações fazem com que eu construa novas referências do que a vida pode ser. E através dessas referências, a qualidade das minhas escolhas muda. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. E tudo isso que você faz para quê? Para restaurar a sua verdadeira identidade, que é de filha de Deus. Eu posso te garantir que isso aqui, só isso aqui, se você aplicar, já vai fazer você ver a vida de uma forma diferente. É só ter consistência para treinar o músculo. Vamos lá? Olha só, presta atenção. Nós já sabemos que existem 7 pecados. O grande lance, contudo, é você entender que existe pecado permanente e existe pecado transitório. Qual a diferença entre os dois? O permanente, ele funciona como um espinho fincado embaixo da pele. Ou seja, você não consegue se livrar dele. Não tem como. Ele está fincado embaixo da pele. Então, o que te cabe? Ir resistindo, ir ajustando, ir alinhando. Você está entendendo? Antropologicamente, eu quero que você entenda isso, não como uma verdade absoluta, mas como uma tendência natural de grande parte dos indivíduos. Todos são assim. Quem sou eu para dizer que todo mundo é de um jeito? Mas eu preciso que você entenda. Antropologicamente, o homem ele tem a tendência a um pecado e a mulher a outro pecado. Vamos recapitulá-los. Luxúria, gula, avareza, ira, inveja, soberba e preguiça. Olha para o mundo dos relacionamentos. Qual é o erro mais comum que os homens cometem nas relações? Traição. O pecado mais comum do universo masculino é a luxúria. Todo homem é assim? Claro que não, né?
Quem sou eu para dizer isso? Mas é uma tendência que o homem tem. Ele tem dificuldade de lidar muitas vezes com a carne. E a mulher? Inveja. É exatamente por esse motivo que nós lidamos com um mundo que oscila entre traidores e fofoqueiras. A traição, uma base da luxúria. A fofoca é a base da inveja. Quando dizem que mulheres odeiam mulheres, isso é uma evocação disso. Entendeu? E repito, porque eu não quero que você saia daqui achando que todo mundo vai cometer isso aqui. Não. Qual que é o lance? A ideia é combater isso. Que muitas vezes será uma inclinação natural do indivíduo. Entende? E o pecado transitório? O pecado transitório é o seguinte. À medida em que o ser amadurece, o pecado muda. Você vai amadurecendo, o pecado vai mudando. E ele vai oscilando entre 3 eixos: carne, mente e espírito. Carne, mente e espírito. Vai mudando. Tá entendendo? Dessa maneira, o que isso significa? Que embora nós tenhamos a semente dos 7 pecados, em geral, 2 são cometidos com uma frequência maior. O permanente e o transitório. Você tem os seus, eu tenho os meus. Ter esta tendência significa pecar? Não. Porque o seu objetivo é combater isso. E fazer nascer as virtudes opostas a eles. Tá entendendo? Fiz nascer a virtude, mudei a qualidade da minha escolha, porque a minha identidade muda. E aí o que eu vejo no mundo também muda. Inclusive as pessoas que me chamam a atenção. É só você olhar pro teu ex. Aquele que hoje você olha e fala, nossa, gente, como é que me relacionei com um traste desse? Pois é, né? Quem vai saber? Nem você sabe. Entende? Mas a questão é, a qualidade da sua escolha tem a ver com o seu mundo interior. E a virtude é uma proteção contra o erro. Contra a má escolha. Certo? Como que é o nosso exercício? Para a gente fechar isso aqui, você ter essa clareza dentro de você, levar isso para a sua vida. O lance é o seguinte, aqui embaixo vai ter um pequeno arquivo. Esse arquivo é um arquivo que vai qualificar os 7 pecados. Eu só preciso fazer um adendo. Embora mundialmente essa estrutura tenha sido conhecida, né, através da Igreja Católica, principalmente pós São Tomás de Aquino, isso aqui sempre foi o mundo. Você não precisa ser católico, cristão, evangélico, não precisa ser nada para você entender que é desse jeito. É só olhar para o mundo. O mundo tem uma hierarquia, ele tem um beabá, ele tem um jeito de ser. Esse jeito não mudou e não vai mudar porque você quer que mude. Sempre foi do mesmo jeito. Entendeu? O que ocorre é ideologias progressistas demais, fora do padrão demais, o que elas tentam destruir? Tentam destruir a base da identidade que se configurou, que fez as coisas serem como elas são dentro do mundo. E eles fazem isso como? Negando isso. Por que os relacionamentos... Presta atenção. Por que os relacionamentos são cada vez mais difíceis? Porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas.
Eu não estou dizendo que o relacionamento do seu avô e da sua avó foi melhor. Às vezes foi um relacionamento muito difícil, porque faltava conhecimento. Mas por que ele se mantinha em pé? Muitas vezes por causa disso.